Boa noite, gente. Meu nome é Clarice, eu sou psicanalista, estou como professora aqui do Instituto Gerar, faço pós-doc na USP. E queria agradecer primeiro a presença de vocês aqui nessa quarta-feira fria de novembro, que é um absurdo, porque estamos no hemisfério sul. Gostaria que estivesse mais quente, mas eu acho que a conversa hoje vai nos aquecer. Bom, a gente está aqui hoje para fazer um convite, na verdade, inicial, de pensar e tentar fundar, a partir do núcleo de psicanálise e territórios aqui do Instituto Gerar, uma discussão sobre a psicanálise no Brasil, né? A gente sabe que a psicanálise ela vem aí do outro continente, do velho continente, né? A gente sabe que isso faz com que ela tenha traços europeus, né? Traços brancos. A gente sabe que isso faz com que também ela tenha traços da época e da origem dela, né? Como toda e qualquer ciência e humanidades de um modo geral, né? A gente sabe também que a psicanálise, de alguma forma, ela ainda faz sentido, né? Porém, ela também ainda faz sentido por conta da forma como psicanalistas se apropriam da psicanálise, né? Ela não faz sentido por si só. Ela faz sentido através da nossa escuta, da nossa clínica, dos questionamentos que a gente tem atuais para se pensar a psicanálise, né? E eu acho que, pensando nisso, eu, a Aline Rubin e o Augusto Coraci, que estamos aqui representando então o núcleo de territórios, né, de psicanálise e territórios, pensamos num curso que começará ano que vem, a partir de março, vai ser um curso anual, para discutir conceitos principais da psicanálise articulados às questões brasileiras, né? Então, pensar como é que o inconsciente está articulado à história, quais são os traços de racialidade das nossas transferências, de que forma a gente pensa as identidades e identificações a partir de perspectivas de gênero, né? E a gente pensou que esse curso, como ele tenta resgatar um certo mito fundador, uma certa raiz de Brasil, nada melhor para começar a pensar do que uma grande autora para nós, uma grande escritora brasileira, que é a Micheline Verunski, e que, na verdade, nos contagiou muito com esse atual livro dela, O Som do Rugido da Onça. Imagino que alguns de vocês aqui já tenham lido, que está indicado ao Jabuti, está indicado ao Prêmio Oceanos. E a gente pensou em trazer a Micheline para conversar, justamente porque esse livro ele traz toda uma perspectiva de tentar fundar um mito brasileiro, né? A gente fala tanto dos mitos europeus, ou da forma como o Freud utilizava a literatura, ou utilizava a tragédia grega, e a gente recorre sempre a todo esse percurso freudiano da relação com a literatura, com a forma romance e tudo mais. Mas, de alguma forma, às vezes eu sinto, como psicanalista, que a gente se paralisou frente a pensar as nossas literaturas, os nossos mitos de fundação, né? Viveiros de Castro traz isso com perspectivismo ameríndio, para a gente pensar de que maneira, então, a gente lida com as nossas populações originárias. E eu sinto que o livro da Micheline é um livro que traz essa perspectiva de um jeito muito clínico, né? Por mais que Micheline não seja clínica, é escritora, mas ela traz uma narrativa clínica muito interessante para discutir temporalidade, discutir memória, discutir as formas de enunciação, né? A gente estava, então, pensando em começar essa conversa com ela, justamente para poder saber um pouco do que
é esse mito de fundação, ou se você ainda considera, né? A gente está considerando aqui que o seu livro é um mito de fundação das discussões brasileiras, dessa articulação colonial, não colonial, né? E acho que a gente podia começar um pouco a conversa por aí, trocando uma ideia. Augusto vai falando, a Aline vai falando. Mas, enfim, bem-vinda. Fico muito feliz de você estar aqui. Quero um autógrafo depois. Salve para Gal Costa. Era isso que eu ia pedir. Desculpa. Mas faz parte, né? Salve para Gal Costa. É um dia muito, muito triste, né? Parece que eu estava comentando hoje que parece que a gente não pode ter uma alegria honesta sem que a tristeza esteja ali de tocaia para saltar a gente. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria falar sobre o som do rugido da onça. E confesso que falar sobre o livro a partir desse viés é uma coisa muito inédita para mim. Eu estou aqui à disposição de vocês. Eu não sei o que dizer a respeito disso, de mito fundacional. Também não sei o que dizer a respeito de essa coisa psicanalítica que vocês conseguem enxergar no livro. Gostaria muito de escutar vocês para poder compreender qual é a leitura que vocês fazem. O que eu posso falar a respeito do som do rugido da onça diz muito sobre uma forma que esse país foi compreendido pelo estrangeiro, né? E como ele se deixou compreender. Para vocês terem uma ideia, hoje a divisão do Brasil em biomas é uma coisa que é devedora de Spix e Márcios. Final, sei lá, 1840, por aí, eu não vou saber a data exata, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro lançou um concurso que tinha como tema como se deve escrever a história do Brasil. E várias dissertações se inscreveram, e a dissertação que ganhou foi do Márcios. Então, a ideia de se construir uma história do Brasil é dada por esse cientista alemão. E se a gente for pensar sobre o modo que ele pensa a história, o modo como ele se inseriu na história, a gente pode compreender também como o Brasil se compreende. Quando eu encontrei essas imagens, das crianças, um olhar que eu empresto para a personagem Josefa, no Instituto Itaú Cultural, o que me chamou bastante a atenção, para além da tristeza que eu percebi no olhar dessas crianças, foi a absoluta falta de informações sobre elas. Eu lembro de ter visto a exposição. Na verdade, eu cheguei na exposição, eu estava fazendo um trabalho lá, e eu nunca tinha visto essa exposição. Muitas vezes você está ali, imerso no trabalho. Eu trabalhei algumas vezes no Itaú Cultural, e eu nunca tinha visto essa exposição. E nesse dia eu disse, não, hoje eu vou ver a Brasiliana. É vergonhoso tanto tempo de trabalhar que eu nunca ter visto a Brasiliana. E foi naquele percurso cronológico da exposição até chegar nessa sala. Quando eu cheguei nessa sala,
as imagens, que eram imagens já conhecidas minhas, acho que eu tenho a impressão de que algum livro do Bose, mas eu não tenho certeza. Eram imagens familiares, mas elas são tão bonitas, né? Então, aquilo me causou um grande impacto. O texto de parede me causou um impacto maior ainda, porque diz aquilo que está no livro, né? Indígenas levados para a Europa como parte da fauna. E não havia, né? Agora mudou, não havia nenhum contexto para essa frase tão dura. E eu saí dali, eu nem vi o resto da exposição. Na verdade, até hoje eu não vi o resto da exposição, né? Porque eu nunca mais consegui ver essa exposição. Eu voltei lá várias vezes, eu revi essas crianças várias vezes. Agora, uma delas não está mais aqui em São Paulo, foi devolvida à Biblioteca Nacional, porque era uma obra que havia sido furtada da Biblioteca Nacional. Isso foi descoberto, na verdade, depois que o livro foi escrito. Isso é muito sintomático, porque essas crianças elas passam por vários extravios, até esse. Então, hoje, eu nem sei qual é, eu vou voltar lá, mas eu sei que tem uma das imagens está aqui em São Paulo e a outra está no Rio de Janeiro. Mas, continuando. Eu voltei para casa aquele dia, um tanto quanto atordoada, e comecei a pesquisar. E eu sou uma pesquisadora obsessiva. Eu queria saber a história das crianças, eu queria ter dados sobre essas crianças, alguma coisa que fosse mais palpável do que aquela frase da parede. Eu não encontrei nada. Eu acho que eu fiquei nessa de 2 a 3 meses, continuamente procurando, e eu vou escavando as coisas. Procurei livros. Não encontrei também. Encontrei uma nota num livro da Karen McNaull, Lisboa. E fui procurar o livro, né, do Spix e Márcios, que é A Viagem pelo Brasil, que é um livro em 3 tomos. Comecei a perceber que a história que é contada é uma história, para além de lacunar, uma história, em vários momentos, criminosa. Porque Márcios, deliberadamente, ele rasura, isso está no livro também, ele rasura todas as informações sobre as crianças. Na verdade, a gente não sabe quantas crianças foram levadas. Podem ter sido de 2 a 8 crianças. O que a gente sabe, de fato, é que apenas 2 chegaram. A forma como essas crianças foram capturadas também. No diário, ele escreve uma coisa, no Viagem pelo Brasil, ele escreve outra. Aí ele tem um romance de autoficção. Acho que ele inicia essa coisa de autoficção, né? Porque ele tem um romance, vou lembrar agora o nome, e esse romance ele se coloca um pouco como personagem e coloca a menina como personagem também. E é muito estranha toda a forma que essa menina é colocada. Então, há um olhar apaixonado, né? Então, tudo que se sabe sobre esse episódio é nessa fatura do lacunar, do rasurado e do criminoso. Então, quando eu penso no que Márcios escreveu, vocês colocam no Google, colocam lá o nome dele e esse concurso do Instituto Histórico Nacional, ou Como Escrever a História do Brasil, uma coisa assim. Vocês encontram, dá para ler. Que história é essa? Então, a gente pensa que se essa é a tese que fundamenta o nosso olhar
histórico sobre os fatos que aconteceram e acontecem no Brasil, a gente compreende o Brasil de hoje. A gente compreende todo esse descaso e esse desprezo, não só sobre a matéria da história, mas sobre a própria vida, sobre os próprios corpos e consciências. Bom. Eu acho que o que eu anotei várias coisas, assim, quando eu reli o livro, eu tive um efeito muito parecido com a primeira leitura, mas quando eu fui anotando algumas coisas, eu acho que você já foi respondendo e já foi trazendo, assim, por onde eu anotei coisas que queria, né, escolhi coisas que queria trazer, assim, hoje. Mas vamos lá, eu acho que eu posso desdobrar um pouquinho mais desse início que você nos traz para continuar a conversa. Eu acho que essa dimensão da história, assim, primeiro, que eu acho que o elemento da temporalidade, assim, para a gente é algo, para a gente, quando eu falo, estou falando talvez para nós psicanalistas, né? A temporalidade que você traz no livro, que traz essa questão de borrar o que é do presente e do passado e de alguma forma do futuro, né? Tanto na narrativa, quando é a Josefa, de repente, né, é a Inêê falando, então tem esse borro dessas dimensões, né, em que o passado se faz presente. Acho que para a psicanálise isso é muito caro, quando a gente entende que o inconsciente é algo, né, que se expressa no presente, né? Mas essa dimensão da história para mim é muito preciosa, porque, enfim, eu fiz meu doutorado na história da psicanálise, então eu tendo a defender, assim, da importância da gente entender, né, a história para entender as condições do nosso presente. E você fala isso, né? O presente e o futuro iluminam o passado. O cientista que não sabia, né, disso. E então eu fiquei pensando assim, você publicou o livro em 2020, certo? 200 anos do retorno dos dois cientistas para a Europa, né? E você estava falando dessa construção dessa história, né? Eles são dois cientistas naturalistas que, com qualquer pesquisa no Google, vocês vão ver que ainda é muito referenciado como pioneiros da etnografia, né? E que essa pesquisa, esse conhecimento que eles inauguram, faziam parte dessas expedições científicas, que é parte da missão, né, colonizadora. E que nessas expedições era comum que eles levassem peças vivas, né? Que os meninos não foram os primeiros a serem levados, né? E aí, nessa pesquisa que eu fiz essa semana, porque reli o livro, eu li essa notícia de que, anos depois, após a independência do Brasil, se começa, então, a ter esse interesse por parte da elite política de escrever um projeto de nação. E é premiada, então, a escrita do Martius, né, que eu não sei se é um dos 3 tomos, se é esse livro ou se é um outro escrito. É um outro escrito, né? Mas, sim, se é premiado essa escrita que, bem, é uma escrita etnográfica que tem baseado, né, na sua epistemologia o racismo científico, a questão da eugenia e de um pressuposto básico que o homem europeu branco é superior ao indígena americano, né? Esse é o pressuposto básico. E foi a partir daí, do final do século XIX, né, 18 para o 19, que se começam, então, todos os discursos sobre a identidade brasileira e a construção do mito da democracia racial, que eu acho que, assim, é central para pensar o que é esse mito fundacional que a gente está falando e que até hoje está aí, né? Enfim, acho interessante porque esse ano também foi 200 anos da independência, aí tiveram todos
eventos e festejos no Museu do Ipiranga, que eu acho que ficou muito representado lá, como tentaram se fazer esse esforço gigantesco de trazer as vozes da representatividade, mas que parecia mais uma celebração da democracia racial, né? Enfim, mas para falar dessa questão da história, para mim me tocou muito uma parte que você falou sobre essa rasura, essa edição, que o historiador, esse historiador da história oficial do Brasil, ele transmite o desejo de verdade dele. Mas, ao fazer isso, ele deixa um rastro, que a onça sabe, né? Então, eu fiquei pensando um pouco sobre esse papel do historiador em trabalhar com os arquivos como aquilo que podem revelar indícios dessa verdade por trás da verdade oficial, né? Então, como que você pensa esse papel do historiador? Tem vários historiadores, tem um historiador que eu gosto muito, que é um historiador francês, o Michel de Certeau, que ele faz esse trabalho ele é psicanalista também. Ele faz esse trabalho de aproximar assim o que é a função do historiador e a função do psicanalista. Enquanto essa pessoa que vai lá vasculha os arquivos, né, mete a mão naqueles arquivos que estão se desfazendo, cheio de poeira, para tentar achar ali algo de uma outra, não sei se daria para dizer, uma outra verdade, né, que revele algo por trás daquilo que está sendo, né, dito, que está explícito. Eu acho que essa é uma aproximação assim que para mim faz sentido fazer com a psicanálise, assim, porque a gente está ouvindo, mas a gente tem que ouvir o restinho, aquilo que parece que não importa, sabe? Então, eu queria te ouvir um pouco nessa questão dos arquivos, como que você entende isso, e a importância de recuperar isso que fica perdido nos arquivos. E, por último, assim, porque, para mim, tem essa questão de como que é a política de arquivos em um certo território e como isso fala sobre a relação com a história. Essa sociedade destrói seus arquivos, deixa que queimem os museus, destroem, né, as evidências para que não se saiba, para que possa continuar tudo mesmo da história oficial. Acho que a gente precisa falar primeiro sobre o tempo, esse tempo que mais do que um tempo que se desdobra, um tempo em dobras. A quem é que interessa? Isso é uma pergunta que eu sempre faço. A quem interessa essa noção cartesiana do tempo? Esse tempo em que o passado já passou, o presente é o que a gente vive agora e o futuro é algo por vir, né? A gente escutou ao longo desses últimos 4 anos que o passado já passou, e a gente vem escutando, né? Por que mexer nisso? Por que falar nos desaparecidos políticos, né? Isso já passou. O presidente da República e o vice-presidente da República repetiram isso algumas vezes. Essa noção cartesiana de tempo, ela interessa a esse projeto de invisibilidade e de silenciamento de alteridades, né? Então, como é que o passado já passou se todo dia, todo instante, o passado está colidindo dentro de você e fora de você? Se esses territórios, tanto o território do seu corpo, quanto o território fora do seu corpo, é marcado continuamente pelos embates do passado e desse futuro que é determinado por essas fricções. Então, se a gente pensa documento nessa fatura, se a gente pensa como tratar o documento nessa fatura, a gente pode ter um problema e pode ter uma saída. Qual o problema? O problema é que os documentos eles falam muito alto.
E eles podem falar tão alto que eles podem sufocar várias vozes. Porque o documento ele pode ter ele tem o poder de amplificar a voz oficial. Então, acho que o trabalho, e aí está a saída, o trabalho do historiador ou do psicanalista é justamente esse de pegar, de farejar os rastros. Né? Porque sempre deixa rastro. E o documento, na medida em que ele pode abafar vozes, ele também vai deixando para trás um burburinho. Então, acho que o papel do historiador, o papel do psicanalista e o papel do escritor, que se mete a escrever literatura histórica, é de não se deixar atordoar pelo barulho do documento. Sim. Então, seria muito fácil para mim, por exemplo, escrever O Som do Rugido da Onça como um romance histórico clássico. Porque a maior parte do material histórico que eu tinha era justamente o material escrito ou por Spix e Márcios, ou pela Rainha Frederica, nos diários, ou pela revista Els, né, que era uma revista francesa que se debruçou sobre as crianças. Mas, por que escrever essa história que já está escrita? Qual o interesse disso? O interesse disso é só você, sei lá, passar um espanador no monumento. Você espanar o monumento, tirar a poeira do monumento. Quando, na verdade, o que interessa, pelo menos o que me interessa como projeto de escrita, é justamente fazer rachar o monumento. Porque é na rachadura, na fresta, que está a história. Eu acho bem bonitinho, vocês só olhando para mim, fazendo tudo analisando. E você sabe que eu coloquei o primeiro link do PDF. Sim, e na história oficial, Spix e Márcios são nomes de várias ruas no Brasil. A rua onde a Rede Globo fica sediada no Rio de Janeiro é Rua Von Márcios. Aí você tem o Instituto, eu não sei se é isso, Hans Staden Von Márcios. É um instituto que tem o nome do Hans Staden e do Von Márcios. Eu não sei se é esse o nome exatamente. E eles têm muito material histórico deles, mas foi o que eu menos utilizei, porque traz o discurso vitorioso, o discurso retumbante, sabe, do herói civilizador. E o que a gente menos precisa nesse momento em que vivemos é do herói civilizador. A gente está... Eu, na verdade, estou encantada escutando, porque eu fico pensando que eu acho que uma proposta da psicanálise, e eu acho que de uma psicanálise e de uma literatura como a que você produz, é de sustentar um horizonte político de transformação, né? Então,
escrever a história, eu achei lindo isso, né? A história ela está na rachadura do monumento, assim, né? Então, poder escrever sobre a rachadura, poder expandir essa rachadura, né? Quando você traz esse movimento no próprio livro, né? A temporalidade que aparece a Marielle, aparece a Inaê, aparece a Josefa, aparece São Paulo, Alemanha, enfim, né? Tipo, a gente vai percebendo que as nossas identidades elas vão se constituindo um pouco numa série meio espaço-temporal que é difícil de apreender pelo documento, na verdade. Ela só consegue ser aprendida a partir de uma certa ficcionalização dessa realidade, assim, né? E aí eu fiquei pensando, e aí, enfim, é a minha fantasia em relação à sua escrita, que você usou no prefácio, você usou um trecho do Caderno de Memórias Coloniais, né? Que é um livro incrível sobre a Revolução em Maputo, que é o momento em que Maputo deixa de ser colônia portuguesa para se tornar, de fato, um estado africano, né? Um país. E aí eu estava relendo o livro essa semana, né, para a gente pensar, e ainda estou muito tomada com outras questões da independência do Brasil, né, os podcasts que têm se feito, por exemplo, o Projeto Quirino, não sei se você chegou a escutar, é um podcast que discute a história do Brasil de uma perspectiva racializada e afrocentrada, né, bastante interessante. E aí, quando eu escuto esse podcast, e aí eu vejo essa referência que você coloca no prefácio aqui, e que tem a ver, na verdade, com algo que aconteceu em Maputo que não aconteceu no Brasil, que foi uma revolução violenta, para se tornar independente de uma colônia portuguesa, né? E aí, quando eu vejo esse prefácio com o seu livro, eu fico com um sonho de que talvez o seu livro fale um pouco desse lugar fora da colônia, né? Não sei se foi algo que você pensou quando você articulou esse prefácio com o livro. Queria te escutar um pouco mais assim disso. Essas categorias de tempo que são muito evidentes no Som do Rugido da Onça, né, esse tempo desdobrável. Isso é um projeto literário meu, desde o meu primeiro romance. Desse tempo que o tempo é instável, né? Não existe passado, presente e futuro. Existe um torvelinho, né? Uma maçaroca no qual as personagens estão o tempo todo envolvidas, que eu acho que é como a gente está o tempo todo, sabe? Por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, em 2020, né? Em 2020 a gente com uma pandemia batendo na porta, e as pessoas pensavam na peste negra. Aí eu fui ler o Decamerão, e as páginas iniciais do Decamerão parecia uma descrição literal do que o mundo estava vivendo em 2020. É um pouco assustador. Então, como é que a gente pode falar em presente, passado e futuro, né? Aí vem esse flagelo que é o governo Bolsonaro. E eu lembro muito das pessoas dizendo, mas as pessoas estão falando em comunismo, como em 1964. Né? Parece sempre o retorno do recalcado. Né? A gente está vivendo o tempo todo nesse lugar. Pensando nisso, como projeto literário, né, o Som do Rugido da Onça inscrito dentro desse projeto meu, que é um projeto que eu não sei, depois desse livro, eu vou lançar em fevereiro, acho que é fevereiro, um romance novo.
em que essas categorias de tempo elas estão muito mais aprofundadas e muito mais emaranhadas. Eu não sei como é que eu vou conseguir continuar meu projeto depois disso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa inteligível depois disso. Mas, pensando o Som do Rugido da Onça dentro desse projeto, que é um projeto de pensar o Brasil, né, que começa com o meu primeiro romance, Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, que ele parte de uma história de uma jovem, uma adolescente que se mata e sobre a qual se dizia que era santa, e ela acaba sendo canonizada como a primeira santa suicida. Ali começa um projeto de pensar o Brasil a partir da instância da religião, da violência, que é uma violência de partida, né? Essa violência colonial ela chega amparada por uma estratégia religiosa militar, né? Então, isso já está esboçado ali no primeiro romance. Nos 3 romances seguintes, que fazem parte de uma tetralogia, é uma trilogia que vai virar tetralogia, é muita ideia na cabeça. É uma trilogia que eu chamo de trilogia infernal, que são histórias que se articulam. É uma mesma história, né, em tempos emaranhados também, que vai pensar a violência da ditadura militar, a violência contra a mulher e a violência no campo. São 3 coisas articuladas nessa trilogia que vai virar tetralogia muito em breve. E o Som do Rugido da Onça, essa violência colonial nua e crua. Pensando em todas essas coisas, eu penso um pouco... na verdade, eu não penso, eu encontro um autor que me ilumina, né? Eu conheci, depois que eu publiquei meu primeiro romance, e, ao longo dos anos, eu venho dialogando com ele, que é o Sebald. E, nisso, eu acho que toda a história colonial, pós-colonial, são histórias de fantasmas. São histórias de fantasmas, são histórias de vidas que foram soterradas, de vidas que foram silenciadas, mas que permanecem como, não sei, como cintilações, talvez, né? Aquela cintilação fantasmagórica. Então, nesse sentido, eu acho que sua leitura, a partir dessa epígrafe do Rugido da Onça, né, que é quando eu era de carne. No princípio eu era de carne e estava na terra. Pensando nessa epígrafe de Memórias de um Caderno Colonial, eu acho que ele diz bem, ela diz bem dessa história desses territórios, né? Desses territórios marcados por uma dualidade, né? Uma dualidade que é imposta, né? Uma dualidade que vem a reboque desses pensamentos eugenistas, desses pensamentos extremamente violentos para povos e sociedades que se identificam mais com a trepadeira do que com o movimento binário. Não sei se eu me faço entender.
onde toda diferença, onde toda onde tudo que é o outro precisa ser colocado numa forma e sepultado. Porque eu acho que é esse o projeto. O projeto colonial é um projeto de sepultamento vivo. Então, tudo que colide com esse projeto recebe uma reação violentíssima. Então, mas os fantasmas e os mortos, eles são a nação mais poderosa da Terra. Mais poderosa e mais numerosa. E eles se querem fazer ouvir. Eu penso muito quem vai conseguir fazer, quem vai conseguir escrever, isso falando literariamente, sobre os mortos da pandemia, sobre os anos da pandemia. Eu sei que tem muitos colegas hoje escrevendo sobre a pandemia. No primeiro ano da pandemia, eu fui convidada a antologias para escrever sobre a pandemia. Eu disse, eu não posso escrever, eu estou vivendo. Se você pensar na Segunda Guerra Mundial, os grandes romances sobre a Segunda Guerra Mundial começaram a surgir em meados dos anos 60. Então, eu fico pensando quem e como vai escrever essas obras, sobre esses anos, e principalmente aqui no Brasil, onde a morte foi tão negada, tão escarnecida. Não, ainda não. Sim. O que me faz pensar, boa noite, eu sou Augusto, estou aqui com essa turma boa, na importância da não anistia. Sim. E nesse momento vindouro da nossa história, para a gente não repetir uma tragédia de apagamento que a gente tem a respeito da ditadura. E fico muito contente de ver em várias mídias como esse assunto está circulando de fato como pauta. Sim. Então, que reivindiquemos isso, uma não anistia e uma construção de uma história, por que não a oficial também, por que não a canônica. Fui tocado por essa importância dessa urgência desse momento. Anistia de jeito nenhum, A gente não pode repetir, nem como farsa, Sim. Nem como farsa a gente pode repetir. Vocês não querem fazer alguma pergunta? Você poderia vir falar no microfone? Para gravar. Nossa, é meio assustador, ficar aqui de microfone. Bom, primeiramente agradecer de estar aqui, Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro. Me apresentando, meu nome é Mária, eu sou psicóloga, psicanalista, começando agora na área clínica, sou de RH. E fiquei pensando quando você falou bastante da questão da temporalidade, que, como ela falou, é tão caro para a gente na psicanálise, e me fez pensar também, por ser uma estudante do nazismo e do Holocausto por conta própria, já estudo isso há bastante tempo por conta própria, e hoje é um dia que não é um dia feliz, é um dia triste, porque hoje são 84 anos, não é nada para se comemorar, são 84 anos para refletir a Noite dos Cristais, que foi a noite que os judeus foram perseguidos, destruídos, levados para campos de concentração, muitos mortos, humilhados, e tiveram suas lojas e estabelecimentos devastados, com as estrelas pintadas, e chama a Noite dos Cristais, porque no dia seguinte estava cheio de vidros quebrados, e a iluminação do sol pareciam cristais quebrados. E ontem, ou seja, um dia antes da gente relembrar essa passagem da história tão triste, teve uma notícia falando que casas estão sendo pintadas
com a estrela, Quando- né? Pessoas que se posicionaram como queriam votar no Lula, tendo suas casas pintadas com a estrela. Então, isso me faz pensar que, assim, que passado que passou. Sim. Né? Que passado que passou. O passado está esfregando na nossa cara. Né? E não dá para se falar em anistia. Não dá. Isso não vai parar. É retorno do recalcado o tempo todo. Né? Se não elaborar isso, Sim. não vai ter fim. Então, era mais um comentário, um desabafo, né, de também entender que o passado não passou. Tem um livro, falando no Sebald, que eu recomendo fortemente, não sei se alguém já leu, que é Austerlitz. Sebald é W.G. Sebald, com S. E, em Austerlitz, um narrador, ele conta dos vários encontros que ele tem com esse personagem, né, chamado Austerlitz. E é um cara que mora na Inglaterra, mas não fala bem o inglês. Ele fala melhor o francês do que o inglês. Ele é inglês, né, supostamente ele é inglês, mas fala melhor o francês do que sua própria língua. E eles se encontram ao longo dos anos, principalmente pelo acaso. E Austerlitz ele tem uma coisa um tanto quanto obsessiva em relação a monumentos, né? E ele conta, ele fotografa, ele anda pelas cidades na Europa e com uma coisa meio quase colecionista, sabe, de paisagens. Isso eu não posso contar spoiler, né? Mas isso vai ter muito a ver com a violência que ele sofreu quando criança, a violência da Segunda Guerra Mundial, né? E de como essas andanças dele, essa espécie de colecionismo de paisagens e monumentos, como isso substitui aquilo que seria o núcleo duro da sua existência. É como se aquilo substituísse sua alma, quem ele é. Então, é um livro, a verdade dele é um livro interessantíssimo para pensar. O Sebald, de um modo geral, esse autor ele é muito, muito interessante para pensar essas categorias de memória, de fragmento, de recompor a história e de diálogo com os mortos e com os fantasmas. Então, eu recomendo o Austerlitz e recomendo também Os Emigrantes. Ele tem um livro na verdade, eu recomendo tudo dele. Ele tem um livro de ensaios que é muito, muito interessante também, que, se eu não me engano, se chama Campo Santo. Para você que é interessado em histórias da guerra, um autor. Quer falar alguma coisa? Não. Ó, Eu falo, mas... eu vou tentar convidar mais incisivamente aquela convidada difícil, que é a psicanálise, né? Um motivo de uma interlocução difícil que a gente talvez pretenda por aqui, né? Eu vejo que a gente estabeleceu uma conversa sobre memória e os modos de fazer memória, ou quem sabe de uma elaboração. O dispositivo clínico do inconsciente é uma forma histórica de ponderar sobre o que é a história, sobre o que são, como falaram dos documentos, eu fiquei pensando dos sintomas no corpo, aquilo que se inscreve, aquilo não cessa de não se inscrever. A Clarice falou assim de um certo encantamento que causa
ouvir a Micheline, eu diria o mesmo da minha parte, porque quando você vai falando, eu fico ouvindo um expediente clínico por excelência. Eu fico assim, nossa, agora ela falou daquilo, agora ela falou... Quando você falou cintilações fantasmáticas, eu fiquei pensando daquilo da história que não cessa de não se escrever, mas vai voltando. Que levanta uma bandeira, um sinal de alerta. Mas o que a gente, quando está propondo um núcleo de pesquisa em psicanálise e territorialidade, um curso sobre isso, é como a gente está querendo fazer a nossa própria escuta ser afetada por isso que é da nossa história, isso que é do nosso território brasileiro, isso que é rasurado, apagado incessantemente. Como deixar a clínica psicanalítica, a escuta das pessoas. A gente sabe que as pessoas no sul global, no lugar colonizado que estamos, também sofreram esse tipo de apagamento. Que tipo de mitos a gente pode construir ou reconstruir. É por isso que articular conceitos da psicanálise com literatura, com uma outra escrita da história, como foi feito aqui com o Micheline, que nos deixa encantado, envolve um risco da gente sair da nossa zona de conforto, nós psicanalistas, estou falando aqui. Um risco que uma galera no geral está fazendo, um risco que um monte de psicanalista está correndo, né? A gente não está sozinho fazendo isso. E nem é a vanguarda da vanguarda, isso é uma coisa que está acontecendo, né? E, como diz o Emiliano Davi, que é um psicanalista, a psicanálise está numa encruzilhada, no sentido de um entroncamento, no sentido de tomar escolhas diante da sua própria feitura, da sua própria clínica, da sua própria teorização das condições materiais do profissional psicanalista, de como ele se forma. Se deixar afetar pelo som do rugido da onça, para mim é arejar a minha escuta e arejar como eu penso a clínica, mas isso é um testemunho pessoal. A gente está no desafio de construir uma teoria sobre isso, de poder falar sobre isso de forma mais sistemática. Por isso que eu digo que a psicanálise talvez seja uma convidada difícil chega aí, como é que você vai interpelar? Aí eu fiquei lembrando da Inê, do som do rugido da onça, que tem uma conversa com a própria onça, e a onça com uma certa cintilação fantasmática dela, ao mesmo tempo a própria potência de vida que ela encontra, e também uma forma que ela consegue construir sua própria passagem de vida para a morte, de América para a Europa, que vira todas as águas, que ganha um lugar de enunciação muito diferente da mono do interior e da singularidade. Parece que é o todo falando com ela, a água. Isso é uma outra cosmologia, um outro jeito de pensar o sofrimento e a própria morte. Eu acho isso muito bonito. Como é que a gente pode ter condição de ouvir isso? Eu diria que a literatura nos dá um belo de uma ajuda. Enfim, esse é meu comentário, desabafo. Se eu contar para vocês como surgiu a voz de Inê, vocês vão ter assim matéria para análise para se é que vocês não já ouviram falar em alguma entrevista. Não. Então, vamos para a anedota, né? Eu estava escrevendo o livro e eu acho... Eu sempre digo isso, mas eu nunca fui lá olhar nos arquivos, porque depois que você termina, pelo menos para mim, depois que eu termino de escrever um livro, é muito difícil para mim voltar para os arquivos, né? Até para olhar, assim, então. E os meus arquivos eles são um pouco caóticos também, porque aí vem revisão, vem não sei o que, aí acaba tudo virando um redemoinho. Mas eu acho que essa versão que chegou para o leitor é a 6ª versão do livro. E eu tinha um problema com a minha narradora, né, porque tem essa característica dela, essas características. Né? Ela é uma criança do século XIX, ela é uma criança indígena do século XIX. Ela é uma criança indígena do século XIX que não falava o português, nem falava o tupi, né, que é uma língua que a gente tem mais contato, e nem o nhengatu. Na verdade, o português que a gente fala em retorno do recalcado. O português que a gente fala no Brasil
né, que os portugueses chamam de brasileiro. Né? Eu gosto muito, inclusive, quando eles dizem que nós falamos brasileiro. É um português que surge, né, do entroncamento, né, do encontro de várias línguas, mas que tem uma língua subterrânea que é o Nhengatu, que foi a língua geral, que foi uma língua ali que foi meio criada para os colonizadores falarem com os indígenas. E foi a língua mais falada, foi o português, foi a língua mais falada no Brasil até o Marquês de Pombal proibi-la. Então, toda essa inflexão do português brasileiro corre por baixo dela o Nhengatu. E o Nhengatu ele é rico em nasalizações. Por exemplo, no Nordeste a gente tem muito isso, sabe? O xenhenhen, sabe? Então, essa língua, ela corre por baixo do português que a gente fala, né? E ela vai cintilar no caipira, ela vai cintilar no norte do Brasil, ela vai cintilar em vários momentos da nossa língua. E então eu tinha uma dificuldade muito grande de passar uma verdade para essa narradora, porque eu não falava a língua dela, ela também não falava o alemão, né? Ela não falava nenhuma língua conhecida, ela falava o miranha. Né? Eu fui procurar um vocabulário miranha. O nome dela é um nome miranha, né, que olha a memória da pessoa, tico e teco. E o alemão, sabe? O alemão. Não, aquele outro alemão que faz você esquecer tudo. Aquele mesmo. Eu ia falar Freud? Esse alemão. Tudo nessa narradora não me passava verdade nas versões anteriores. Até que eu resolvi, na época, entre 2015, 2014, 2015, 2016, faço parte de um grupo de pesquisa da PUC, que é um grupo que pesquisa barroco, mestiçagem, oralidades e outras coisas. A gente vinha pesquisando e estudando sobre a neurobiologia das plantas, uma coisa que acabou se tornando muito popular com a publicação do Mancuso e de outros cientistas, o Emanuele Cotia, entre outros. A gente estava estudando isso, né, a linguagem das plantas, e eu estava me interessando pela ayahuasca, cientificamente. Eu nunca tinha provado a ayahuasca. E, em determinado momento, eu achei que seria uma boa ideia me aproximar dessa personagem tão difícil, dessa narradora tão difícil, pela ayahuasca. Fui com duas disposições. A primeira disposição foi: eu sou uma pessoa muito controlada e controladora. Eu não uso, normalmente, substâncias psicoativas. Então, eu fui com a minha primeira disposição foi: eu vou nesse negócio, mas isso não vai me pegar, porque eu sou foda. Eu sou foda, então não vai me pegar. E a segunda disposição foi: eu vou para o negócio, no meio do mato, vou tomar um chá, sabe Deus o que é que tem nesse chá, e eu vou morrer. Vou morrer ali, no meio do mato, sem ajuda. Eu sou alérgica a um monte de coisa, eu vou tomar esse chá, esse negócio vai tapar minha glota, eu vou morrer. Morri. A verdade é que eu morri.
A gente começou num um processo de... Foi cerca de... Começou às 8 da noite e terminou por volta das 6 da manhã. E o mestre que conduzia a cerimônia disse que eu podia fazer 2 perguntas. Eu já tinha as minhas 2 perguntas prontas. As minhas 2 perguntas eram: quem é a minha narradora e como eu posso me aproximar dela? E o chá me deu uma rasteira, assim, incrível, porque eu fui com essa disposição de que eu não ia ser afetada por aquilo, que eu conseguiria... E você fica no controle. Eu não sei se alguém aqui já usou. Você fica no controle, sim. Mas eu esperava um outro tipo de controle, né? Então, o que é que o chá faz comigo? Aí puxa mais história. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos, eu morava no interior de Pernambuco, meu pai me levava, eu tenho alta miopia, meu pai me levava periodicamente a Recife para oftalmologista, para ver como era que o negócio estava caminhando. Numa dessas idas, eu não sei como, eu me perdi do meu pai, ou meu pai me perdeu. Eu passei, na minha memória, eu acho que eu passei uma tarde inteira perdida do meu pai. E fui parar numa loja onde tinha um homem, né, um vendedor, e, no final da tarde, esse vendedor disse para mim: vou levar você para a minha casa. Fechando, não sei se era o dono da loja, fechando a porta da loja. Essa memória, ela ficou soterrada anos da minha vida, porque eu acho que meu pai pediu muito para eu não contar para minha mãe. Então, esqueci. Eu apaguei completamente isso da memória. Eu não tinha essa memória. Um dia, eu tinha, sei lá, uns 28, 29 anos, a gente estava num almoço de domingo na casa dos meus pais, falando sobre alguém, criança perdida, alguma coisa, e a memória voltou. Muito antes do livro, né? Isso é muito antes do livro. A memória voltou. E eu olhei para o meu pai e disse: você me perdeu em Recife quando eu tinha, sei lá, 5 anos e não sei o quê. E meu pai ficou nervoso, porque ele nunca tinha contado para minha mãe, homem, né? Desculpa. Nunca tinha contado para minha mãe e, enfim, virou uma torta de climão no domingo da família, porque minha mãe, eu já adulta, minha mãe ficou muito zangada, eles brigaram, sabe? Parecia que eu tinha 5 anos de novo, mas ela ficou muito zangada mesmo. E eu fiquei muito impressionada de ter uma memória que eu não lembrava, que eu tinha apagado, e que voltou inesperadamente. Mas resolvi aquilo ali. Para mim, aquilo ali foi resolvido na mesa do almoço, nunca mais eu pensei nisso, soterrei a memória de novo e nunca mais pensei, nunca levei para analista, nunca falei nisso, sabe? Vida que segue. Quando é que essa memória volta? Volta com a ayahuasca. Aí, o que é que ela faz comigo? Ela me coloca, guardadas as devidas proporções, num lugar muito próximo à da narradora, que é uma criança perdida que não sabe se vai conseguir voltar para casa. E que tem um pai que a perdeu, né? Que a sacaneou. Então, eu costumo dizer que O Som do Rugido da Onça é o meu romance mais autobiográfico, porque a ayahuasca me deu uma rasteira para eu poder me aproximar dessa narradora. Que mais? Bom, basicamente essa é a história. Só para pensar como, enfim, ouvir, né, que o romance tem algo de autobiográfico, me faz pensar nessa dimensão da história que não é individual, né? Que a ficção dessa história passa pela
sim, pela experiência singular, mas que fala de algo que, né, que é transpessoal nesse sentido. Assim. Quando, isso foi mais ou menos outubro ou novembro, acho que de 2018 ou 2019, não foi 2019, foi 2018. Quando acontece isso, que eu digo que é uma pesquisa, né, é parte da pesquisa do livro, né? 2 meses depois eu fecho o livro, eu encerro o livro, entendeu? Porque eu encontro o tom da personagem. Né? E como é que eu encontro o tom da personagem? Me aproximando dela, me aproximando dessa alteridade, me enxergando nela. Aí muita gente pergunta, mas a Josefa, porque eu emprestei para a Josefa o olhar espantado diante da exposição. A Josefa é um personagem autobiográfico? Não. A Josefa não tem nada de autobiográfico, porque a Josefa ela foi criada como uma metáfora do Brasil, desse Brasil que não se reconhece, desse Brasil que, para poder se enxergar, precisa sair do seu território, né, que é uma coisa recorrente, né? As pessoas dizem, as pessoas vão para fora do Brasil, agora eu entendo o Brasil, né, porque olha a distância, né? Então ela traz isso, ela traz essa coisa que todo mundo repete, né? Até hoje eu não vi uma pessoa que não dissesse isso. Talvez o pessoal de Santa Catarina não diga, né? Que eu tive uma avó búlgara, uma avó que foi pega no laço, né? Todo mundo tem uma história dessas para contar, né? De uma mulher selvagem que foi domesticada, né? Então a Josefa, nesse sentido, a Josefa é um personagem muito muito elaborado, né? Como metáfora mesmo, né? Já em Nhê, embora ela, nesse pé em que o romance estava, ela já tivesse uma história, ela me atropela. Ela me atropela nessa sessão de ayahuasca. Morri. É porque tem uma coisa de morte, né, na ayahuasca, né? Tem uma coisa de ascensão e queda, né, o tempo todo, né? E no final é tipo, vamos para a luz, né? Então, assim, nunca mais eu fui a mesma. Questões, gente? Ideias, perguntas? A gente tem mais uns 10 minutinhos. Enfim, eu fiquei pensando que a Josefa como metáfora do Brasil, e é engraçado, eu não tinha me caído tanto a ficha ao ler o livro sobre a Josefa, assim. Mas eu fiquei pensando o quanto que esse estilo de ficção que articula essa temporalidade, que é esse torvelinho, que é mais circular, assim, o quanto que ele é mais rico, né? Porque ele tem traços de autobiografia, ele tem um recorte etnográfico, ele tem uma pesquisa documental e que vai se construindo, não prescindindo dela, mas além dela, né? E aí isso me soa muito clínico. Eu acho que talvez seja isso de clínico que eu consegui ler no livro, assim, é justamente essa possibilidade de articulação, assim, né? Porque quando você fala do Márcios, né, e dos tomos que eles fizeram e que você percebeu, né, que então ali tinha uma ciência, tinha um diário de campo, tinha um romance de autoficção, né? Tinha esses 3 eixos que construíam essa parte meio documental e que é bem psicanalítico, na verdade, né? Porque pensando no Freud, pensando no que ele fazia, né? Pensando
interpretação dos sonhos, por exemplo, com traços autobiográficos, pensando na forma como ele conduzia os casos clínicos e ele ia estudando isso. Mas, de alguma maneira, para nós, psicanalistas hoje, esse tipo de construção freudiana é nossa origem, vamos dizer assim, mas é muito enrijecida já, né? Tipo, a clínica para cá, a epistemologia para lá, e aí se produz um algo a partir dessa articulação, mas que, na verdade, deixa as coisas de uma maneira muito dicotômica, assim, né? E eu acho que a potência brasileira e a potência da sua narrativa ela está justamente em produzir uma via de articulação de epistemologia e experiência que falam de uma verdade que não é só o que o Lacan chamava. O Lacan tem um aforisma que a gente fala, né, que a verdade tem estrutura de ficção, né? E ele fala isso justamente porque não há, de fato, o fato não diz muito do acontecimento, né? Mas eu acho que talvez seja a hora da gente começar a questionar e ir um pouco mais além dessa estrutura de ficção, porque não é só o que é a ficção, né? Isso faz a gente pensar, por exemplo, nos nossos casos clínicos, em como a gente escreve a clínica, né? Escrever a clínica significa descrever um caso, significa fazer uma vinheta e escrever 20 páginas sobre uma palavra que o analisante falou. Significa fazer um romance, né? Tem tantas formas de narrar uma história que não tem a ver com o paciente, mas tem a ver com o movimento transferencial, ou seja, com a forma de se vincular que vai sendo construída. E eu acho que a literatura atual ela tem tão mais a contribuir para isso do que as tragédias gregas e tal, e o sofrimento do jovem Werther lá, que o Freud amava, enfim. E tudo bem, gosto também disso, acho que é importante, acho que a gente se funda também nesse espaço, mas eu acho que o tom que a gente quer dar para esse curso, eu acho que o tom que você dá para o livro é justamente de sustentar essa literatura brasileira na mesma posição ou mais do que essa outra literatura, do que essa outra produção. É pensar a Neusa junto com o Freud, é pensar o Fanon na mesma posição que o Lacan. Não há diferença estrutural de poder entre eles dentro da clínica brasileira. Não tem por que ter, né? Porque, na verdade, o Fanon fala mais da verdade brasileira do que o Lacan, né? Porque a gente está num país racializado, em que a democracia racial, na verdade, ela ainda existe, né? Mas a gente fica, de alguma forma, eu acho que o livro ele é uma elaboração dessa... Ele é uma forma da gente elaborar essa história apagada e que fica se repetindo, que faz com que, dentro da política, se repita isso, que faz com que, dentro da psicanálise, a gente tenha aí outras questões, né? Mas que entram nessa lógica de uma repetição, de reprodução de violências, porque a gente não deu conta de rememorar e elaborar esse processo, sim. Então, eu queria, na verdade, agradecer muito essa produção, porque ela faz com que a gente consiga ter material de elaboração de um Brasil com horizontes mais brasileiros, mais nossos e mais progressistas, enfim. Então, muito, muito obrigada. Bom, eu que agradeço. Queria dizer também que, para territórios insubordinados, epistemologias insubordinadas também, e que compreender esses territórios significa olhar de verdade para o outro, né? Deixar para trás as ideias pré-concebidas do outro, porque o outro vai te dizer que a dor que ele sente é porque o sonho que ele teve o mês passado
ele não contou para a planta, como minha avó dizia, sabe? Minha avó dizia assim, se você tiver um pesadelo à noite, antes de você contar para qualquer pessoa, você conta para a planta, porque a planta vai neutralizar. Né? Então, você precisa compreender esse outro. Né? Em literatura, as pessoas já vieram me perguntar, o Som do Rugido é realismo mágico? Não é realismo mágico. Eu prefiro a realismo mágico, o real maravilhoso, porque o continente americano, né, do Canadá, embora eles não queiram, né, a Santa Catarina, do Canadá até o extremo sul desse continente, é outra coisa. É outra coisa que a Europa não dá conta, que o pensamento ocidental não dá conta de resolver. Então, olhar para o outro é olhar para essa diferença. Né? Sim. Né? É olhar para a diferença. É olhar para essa coisa que não é mágico. Que não é mágico. É o funcionamento todo próprio, todo particular desse território. Como eu acredito que a África, ou as Áfricas, têm outro funcionamento. As colônias, as pós-colônias do Extremo Oriente também têm outro funcionamento, que a Europa não consegue colocar dentro da caixinha. Apesar de tentar. Exatamente. Então, é isso. Eu agradeço vocês. Espero que tenha sido divertido. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Sábado, acho que a partir das 4h, na Livraria da Tarde, eu vou estar lançando um livro de contos. Às 4h. E vai ter uns comes e bebes aí, aqui fora, para a gente comemorar o evento. Gente, obrigada pela presença de vocês. Bora ocupar esse país.